Olá, eu sou a professora Marta Justino, da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos para a nossa última aula da turma do 4º ano. O tema da nossa aula de hoje, de conteúdo, é a diversidade de gêneros textuais e a comunicação no nosso cotidiano. O objetivo de aprendizagem é identificar os diversos gêneros textuais usados no dia a dia, compreender suas principais características e seus objetivos. Então, durante nossas aulas de língua portuguesa, a gente aprendeu alguns gêneros textuais. E hoje a gente vai revisar um pouquinho esses gêneros textuais, né? O que é, na verdade, esses gêneros textuais que a gente viu aqui no decorrer das nossas aulas. A habilidade, de acordo com a BNCC, é identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participam cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? A gente identificar os diversos gêneros textuais que a gente acaba usando no nosso dia a dia. A diversidade de gêneros textuais e a comunicação no nosso cotidiano. E aí a gente vem com uma perguntinha: o que é gênero textual? O que é isso que a gente viu durante todas as nossas aulas, né? Acho que foi o tema de quase todas as nossas aulas, porque a gente viu conto, a gente viu HQ, crônica, notícia, reportagem, a gente aprendeu sobre fábulas, e cada gênero desse tem uma função, cada gênero desse tem um objetivo e também tem suas características, não são todos iguais. Então, por isso que cada um tem o seu nome e cada um tem suas características. Da necessidade de nos comunicar, nasceram os gêneros textuais. E antes mesmo deles, os tipos textuais, que são as estruturas nas quais os mais variados textos apoiam-se. Os tipos são limitados e estão relacionados com a forma, enquanto os gêneros são incontáveis e estão relacionados com o tipo de conteúdo vinculado. Mas o que é isso aí? Gêneros textuais, tipos textuais? Estamos falando de gêneros textuais ou de tipos textuais? As duas coisas. Os gêneros textuais, existe uma infinidade de gêneros textuais, mas antes disso já existiam os tipos textuais, ou seja, a forma de como esse gênero se apresenta para a gente. Vamos ver como é que fica isso, né? Os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Então, os gêneros textuais não é apenas aquilo que a gente escreve, mas a oralidade também, né? Às vezes a gente chega na escola e faz assim: ô diretora, a professora está doente, ela mandou avisar que hoje não vem, a gente está dando um recado. Tá? Se a gente fosse fazer isso escrito, a gente teria lá que escrever com as características de um bilhete, não é? É um recado, um bilhete, é um gênero textual. Quando a gente escreve, ele passa a ser escrito. Mas quando a gente fala, né, a gente comunica oralmente, então é oral. Cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo então ser identificado e diferenciado dos demais através de suas características. Então, como eu já falei, cada gênero textual, ele tem as suas características. Então, se a gente pegar uma carta e um bilhete, eles vão ser diferentes. O bilhete tem suas características, a carta tem as suas. Por exemplo, quando a gente vai escrever uma carta, lá no início a gente tem que colocar o local, a data, temos que colocar uma saudação e descrever o que a gente quer comunicar através daquela carta, não é? O bilhete a gente não precisa colocar data, local, a gente só coloca o nome da pessoa para quem a gente está escrevendo, né? Que é o destinatário, no final a gente assina. E o bilhete é algo mais curto, né? Mais simples. Então, existem as diferenças.
Por exemplo, um conto de fadas, uma fábula. As fábulas têm as suas características. Um conto também, né? A gente sabe que as fábulas, geralmente, elas são histórias, né? Aquelas histórias que os personagens geralmente são animais e que eles possuem características humanas, né? Nas fábulas, os animais falam, eles pensam, iguais a nós, seres humanos. Cuidado para não confundir, ó, tipos textuais com gêneros textuais. Então, os tipos textuais, a gente vai conhecer agora, e os gêneros textuais. Vamos ver como é que fica isso na prática. Tipos textuais. Então, o tipo textual é como o texto vai se apresentar. Então, eu tenho um texto narrativo, é um tipo de texto. Quais são os tipos de textos narrativo? Os gêneros deles são romance, um conto, uma fábula, uma crônica. Esses textos são gêneros. O romance é um gênero, o conto é um gênero, a fábula é um gênero, a crônica é um gênero. Mas a forma de como esse texto é apresentado para a gente é de forma narrativa, porque ele vem narrando uma história, certo? Descritivo. Quais são os gêneros descritivos? Alguns, tá? Que tem vários. Um diário, um cardápio, um anúncio de classificados. Por quê? Porque está descrevendo. Um diário, por exemplo, a gente pega um diário e a gente vai descrever como é que foi o nosso dia, né? No cardápio, quando a gente pega um cardápio, tem lá o prato e tem a descrição daquele prato. Os anúncios de classificados também. Está descrito, porque é a venda ou a compra de alguma coisa, então tem que descrever. Quero vender uma casa, eu vou colocar lá no classificados e eu tenho que descrever como é a casa, se ela é grande, se ela é pequena, quantos quartos ela tem, se tem banheiro, se tem jardim. Então, texto descritivo. Dissertativo expositivos. Quais são os gêneros que fazem parte desse tipo de texto? São a notícia, a reportagem e os artigos. Dissertativo argumentativo. São aqueles textos que têm argumentos, que aí pode ser artigo de opinião, tese, um abaixo-assinado, tá? E o explicativo injuntivo. Esse que é explicativo, a gente vai ver mais esse tipo de texto nas receitas, na bula e nos manuais, porque ele vem explicando, tá? Explicativo e injuntivo. Uma receita, por exemplo, na receita culinária está lá, né, os ingredientes e o modo de fazer. Então, aquilo ali é uma explicação, tá? Então, por isso, explicativo. Então, a gente vê aí que são diferentes. Tipos textuais e gêneros textuais. Tipos textuais é bem resumido, tá? Agora, os gêneros, existe uma infinidade. Não só estes que eu apresentei aqui para vocês. Não apenas estes. Tem vários outros tipos de gênero. Piada, bula, vários tipos de gêneros textuais. E que servem para nos comunicar, para passar alguma mensagem. Vamos agora testar os nossos conhecimentos. A gente já aprendeu ao longo aí das nossas aulas alguns gêneros, aprendemos muitas coisas sobre gêneros textuais e agora a gente vai fazer basicamente um quiz, tá? Eu vou colocar as perguntas, a gente vai analisar junto e vamos ver quantas perguntas vocês vão responder. Vamos lá. Eu tenho aqui esse texto, ó, leia o texto. Esse texto, né, é apenas um quadrinho, onde a gente pode observar que temos aí uma floresta, né, e aí está o Chico Bento, mostrando uma plaquinha de proibido caçar. E aí tem um caçador aí que está querendo aí cortar as árvores, estão vendo? Observa que as árvores estão todas com medo, coitadinhas. Então, ó, a gente observa esse texto e aí a gente vai para a nossa pergunta. Esse texto pertence ao gênero. Que tipo de texto é esse? Qual é o gênero desse texto? Né? A gente precisa identificar. Será que esse texto é um anúncio? Será que ele traz aí um anúncio, está anunciando alguma coisa? Será que é um cartaz?
Será que é um cartaz? Porque tem ali no texto, tem um cartazinho, né? Tem um aviso, uma placa, não é nem um cartaz, é uma placa, proibido caçar. Então, eu acho que não é um cartaz. Será que é uma propaganda? Está vendendo alguma coisa? Ou será que é uma tirinha, letra D? E aí, o que é que vocês acham? É um anúncio, letra A, letra B, um cartaz, letra C, uma propaganda ou letra D, é uma tirinha? E aí, o que é que vocês acham? Será que é uma tirinha? Por que será que é uma tirinha? Vamos ver se a resposta é essa mesmo. Isso mesmo, é uma tirinha, tá? Porque é uma historinha que está num quadrinho. Então, é uma tirinha por quê? Porque tem apenas um quadrinho, tá certo? A gente viu na nossa aula de HQ, né, as histórias em quadrinhos e também vimos as tirinhas. E as tirinhas, as características dela é justamente essa. Poucos quadrinhos, de 1 a 3 quadrinhos, tá certo? Vamos lá. Leia o texto. Espirrar. Espirrar não é em si um ato grosseiro. A maneira de espirrar pode ser: quando sentir o espirro chegando, vire a cabeça para o lado, tirando os outros da linha de tiro, e cubra o nariz e a boca com a mão, que de preferência estará segurando um lenço. Que de preferência estará segurando um lenço. Então, a gente vê aí que é um textinho, né? Também não faça mais barulho que o necessário, mas não tente segurar o espirro. É claro que, usando esse método, você pode ficar com a mão cheia de meleca. Ou, eu disse para usar o lenço. Não limpe na sua própria roupa, e muito menos na dos outros. Vá até o banheiro mais próximo e lave a mão, ou retire a meleca com papel higiênico. Olha só, a gente viu aí um texto, tá certo? E vamos ver qual é a pergunta, né, que temos para esse texto. Para que serve esse texto? Esse texto está anunciando um produto? Esse texto traz para informar o leitor? Para ensinar uma receita? Ou será que é para transmitir uma notícia? E aí, o que é que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Será que é para anunciar um produto? Está anunciando algum produto? Está vendendo? Será que está vendendo lenço? Ou será que é para informar o leitor? Será que está ensinando uma receita? Não, mas não tinha nenhuma comida. Então, a gente nem tem ingredientes, nem tem modo de fazer. Então, não é uma receita. Uma notícia? Acho que não. Vamos ver qual é a resposta? Para informar ao leitor, certo? Então, esse texto traz uma informação ao leitor. Mas qual informação esse texto traz para o leitor? Que informação é essa? Né? Vamos ver qual é a informação que esse texto traz para o leitor. Ó, esse texto traz como assunto principal a maneira correta de espirrar, certo? Não é a higienização das mãos, não é as causas do espirro e nem é o espirro causado pelos resfriados. Então, o assunto principal desse texto é a maneira correta de espirrar, tá certo? Ele está explicando como é que a gente deve espirrar e também, né, ter cuidado para não melar as pessoas, né? Ter todo um cuidado. Vamos ler mais um texto. O galo e a pedra preciosa. Um galo que procurava no terreiro alimento para ele e suas galinhas, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas depois de observá-la por um instante, comenta desolado: se ao invés de mim, teu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tanta alegria. E é quase certo que iria te colocar em um lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei, e de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, a que todas as joias do mundo. Moral da história: a necessidade de cada um é o que determina o real valor das coisas. Olha que texto mais interessante. Esse texto tem uma característica.
bem importante, que a gente pode aí ver logo no início lá do texto. Ó, um galo que procurava. O galo. Esse texto traz animais que falam e que pensam. Então, eu já sei que tipo de texto é esse. Então, esse texto é uma fábula, é uma lenda, é uma notícia ou é um conto? Qual é o gênero que traz os animais como personagem que eles pensam e que eles falam como seres humanos? Isso mesmo, a fábula é uma fábula. Vamos ver a próxima. Mais um textinho pra gente, olha só. Agora eu tenho, lá no comecinho do texto, eu tenho lá um tema. Incêndio atinge barraca de praia na Barra do Ceará, em Fortaleza. Aí eu tenho lá embaixo, aí eu tenho um subtítulo. Corpos de bombeiros controlou rapidamente as chamas. As causas estão sendo investigadas. Uma barraca de praia pegou fogo na noite deste domingo, dia 19, no bairro Barra de Ceará, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o teto da barraca, que é feita de palha. O Corpo de Bombeiros disse ainda que controlou rapidamente as chamas e que ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas e uma das suspeitas é de que o incêndio tenha sido criminoso. Olha aí, estamos diante de mais um texto e que a gente já estudou esse tipo de texto. E aí vamos ver a pergunta. Esse texto é um exemplo de quê? Esse texto é uma carta? Será que é uma carta? Será que lá no comecinho tinha lá a data, o local? Será que tinha uma saudação, né? Porque são as características da carta. Então não tinha nada disso, então a gente já vai descartar. Letra B é um conto. Será que é um conto? Ou será que isso é algo que aconteceu de verdade? Será que isso é uma notícia ou é uma propaganda? E aí? Um conto é aquelas histórias do era uma vez. Ah, não começa com era uma vez. Não é. Então a gente não pode marcar a letra B porque a gente já sabe que não é um conto, né? Será que é uma notícia? Ou será que é uma propaganda? E aí, vamos ver? Vocês já sabem qual é a resposta? Vamos ver se você está certo? Muito bem. É uma notícia de um incêndio que aconteceu. E agora, de acordo com o texto, o teto da barraca é feito de... A gente leu lá no finalzinho do texto de que era feito o teto da barraca. Você lembra qual era? Se era de madeira, se era de palha, de plástico, de tijolo? Vamos ver aqui, ó. O corpo, aqui, as causas estão sendo investigadas. Não, é nessa parte aqui. Uma barraca de praia pegou fogo na noite desse domingo no bairro da Barra do Ceará. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o teto da barraca, que é feito de palha. Então, ó, eu tenho essa resposta bem explicitamente, tá? Era feito de palha, certo? Vamos para a próxima. Para que é que serve esse texto? Esse texto serve para divertir as pessoas, para divulgar uma campanha, narrar uma história ou transmitir uma notícia. Ora, se é, vamos ver aqui. Se é uma notícia, o texto é uma notícia. Então, ele vai servir para transmitir uma notícia, né? Ele não está servindo para divertir as pessoas, não é para divulgar nenhuma campanha. E muito menos para narrar uma história. Ele está transmitindo uma notícia. Próxima pergunta. Olha só. Leia o texto abaixo. E aqui eu tenho um texto, tá? Eu tenho um texto verbal e um texto não verbal, né? Porque a gente tem aqui a imagem ali do mosquito. Temos ali aquele círculozinho. Zika 0. Um mosquito não é mais forte que um país. Então eu tenho esse texto. Tá? E agora a gente vai ver o que é que estão querendo saber, o que é que eu estou querendo saber sobre esse texto. Vamos ver. Esse texto tem a finalidade de... Então, quando eu olho para essa imagem, né? O que é que esse texto quer dizer? O que é que ele passa? Vamos ver. Letra A. Está anunciando um produto?
Está divulgando uma campanha? Está narrando uma história? Ou está transmitindo uma notícia? E aí, o que é que vocês acham? Esse texto serve para quê? É algum produto que está sendo anunciado nesse texto? Ou será que é para divulgar uma campanha? Uma história? Não, né? Transmitir uma notícia? Também não. Então, qual é a resposta? Muito bem. Divulgar uma campanha. Isso mesmo. Uma campanha para que as pessoas, né, se conscientizem contra o mosquito que transmite a Zika vírus, né? Para ter todos os cuidados aí dentro de casa, para que não propague mais ainda. Leia o texto. Olha só, eu agora tenho mais um texto que diz assim: olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo! Quem colocou essa torneira ali? Observa bem essa imagem, tá? Observa bem que eu tenho aí, mais uma vez, eu tenho uma tirinha, não é? E nessa tirinha aí, diferente daquela primeira, eu tenho 3 quadrinhos, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. Observa bem os quadrinhos, tá? Porque a pergunta é para observar. Então, ó, no segundo quadrinho desse texto, Cascão demonstra estar. Olha só, o segundo quadrinho. Observa bem qual é o segundo quadrinho, tá? E observa bem a fisionomia de Cascão, tá? Para a gente ver como é que ele está. Então, no segundo quadrinho desse texto, Cascão demonstra estar, letra A, bravo. Ele está preocupado, está surpreso ou está tímido? Que carinha é essa aí? Vamos ver de novo? Olha só, está com a mãozinha na cintura ali. Então, ele está com a cara de letra A, bravo. Ele está bravo. E agora a gente vai para a nossa última questão. Mais uma tirinha. Olha só. Eu tenho aqui, eu sou você amanhã. E aí nós temos no segundo quadrinho, né? Ele está chorando, né? O que será que aconteceu? Né? Por que que o garotinho está chorando quando ele escutou Cebolinha dizer que ele era ele amanhã? Vamos ver? De acordo com o texto, o garoto chora por quê? Porque ele ficou igual a Cebolinha, porque ele levou um susto do Cebolinha, porque não quer ficar parecido com o Cebolinha, ou o Cebolinha foi mal educado com ele. E aí, o que é que vocês acham? Por que será que o garoto está chorando? Quando o Cebolinha disse que ele era ele amanhã. Eu sou você amanhã. E aí, o que é que vocês acham? Isso mesmo. Ele não quer ser parecido com o Cebolinha. Ó, ele não quer ficar parecido com o Cebolinha. Então, ó, essa foi a nossa pequena revisão, tá certo? Nossas perguntas e respostas aí para vocês revisar um pouquinho o que a gente viu. A gente viu vários gêneros. E é isso. E aí eu quero deixar para vocês uma mensagem de boas festas. Agradecer a vocês, tá certo? E desejar um Natal repleto de felicidade e um ano novo que vai começar com muita saúde e muita paz para todos, tá? Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro no ano de 2022.